Queridos, nós temos visto que, acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, vimos isso no último domingo, e essa ressurreição trouxe consigo algumas implicações profundas acerca da fé cristã. Uma delas é o fato dele haver ressuscitado no primeiro dia da semana, no domingo, e daqui a pouco falaremos sobre isso. Vimos que João, evangelista, o autor desse evangelho, ele não fez o registro de todos os nomes que foram ao túmulo. As primeiras pessoas a irem ao túmulo do Senhor Jesus foram algumas mulheres que eram discípulos dele, mas João cita apenas Maria Madalena. E essa mesma Maria Madalena, tomada de uma profunda tristeza, pois havia se esquecido da promessa da ressurreição, quando notou que o corpo lá não estava, imaginou que tinha sido furtado. No entanto, anjos aparecem a ela extremamente consternada ainda, apegada àquilo que os seus olhos naturais viam, mas que a ausência de fé a fez esquecer das palavras do Senhor Jesus Cristo. De tão consternada, ela sequer reconhece que falava com anjos. Isso está no capítulo 20, versos de 11 a 18. Mais à frente, então, o Senhor Jesus aparece a Maria Madalena, e ela não reconhece que era o Senhor. Chegou ao ponto de confundir Jesus ressurreto com um jardineiro, até que ele chama pelo seu nome, e ela então automaticamente replica Rabone, que significa mestre. Ela consegue notar que finalmente era o Senhor ressurreto. Jesus diz a ela: Maria, não me detenhas. Por quê? Porque ela achava que aquele seria um momento exclusivo. Mas para Jesus, não. Jesus sabia que passaria mais 40 dias sobre a terra, com seu corpo já em um estado de glória. Daí então, ele envia Maria Madalena para que vá aos seus irmãos, é assim que Jesus chama os discípulos. Maria, vá aos meus irmãos e anuncia a ressurreição. E assim ela o faz. Mas a palavra da mulher naquela época não tinha tanta credibilidade. Então o que é que acontece? Pedro e um discípulo amado, é assim que aparece no texto, o discípulo amado, que é o próprio João, ou seja, João está se citando sem denunciar que é ele. Eu sei que parece algo enigmático, mas eu explico. João cita o discípulo amado, que é ele mesmo, mas não usa na primeira pessoa, dizendo: então eu fui juntamente com Pedro ao túmulo. Então, chegando lá, João avista o túmulo, porém não adentra. Pedro adentra o túmulo, nota então que aquele tecido que enrolava o corpo do Senhor Jesus, ele está como um casulo vazio no túmulo, mas o tecido que cobria o seu rosto, o lenço que cobria o seu rosto, está posto à parte, tá? Eu lembro aos irmãos que a ressurreição de Jesus já inaugura o seu estado de glória. Isso implica em dizer que o corpo de Jesus ressurreto, ele era um corpo que podia ser tocado. Então não é que Jesus virou algo semelhante a um fantasma. Ele podia ser tocado. Inclusive, ele fez uso de alimento, não porque ele precisasse. Ele fez uso de alimento para compartilhar com seus discípulos e mostrar aos discípulos que de fato se tratava de uma ressurreição, diferentemente de um fantasma. Fantasma ou uma alma, primeiro, não existe fantasma, né, irmãos?
Não existe fantasma. Eu estou tomando emprestado como ilustração uma figura do senso comum. Não existe fantasma, não existe lobisomem, mula sem cabeça, perna cabeluda. Tudo isso é fruto do folclore popular. Então, por favor, não me entenda mal. Mas Jesus demonstra que não se trata ali de um ser, senão ele mesmo. Ou seja, de fato ele estava ressurreto. Então, quando ele faz uso do alimento, não é que ele precisa mais. Ele já não precisava mais. O seu estado de glória já foi inaugurado na ressurreição. Lembrem que há 2 estados na obra do Senhor Jesus Cristo. Estado de humilhação é quando ele, estando à destra de Deus, desce, assume uma natureza humana. Para Deus isso é humilhante. Para Deus isso é humilhante. Ah, pastor, mas eu não me indigno de ser humano. Você é criatura, Deus é criador. Então, para Deus, assumir o lugar da criatura, ou seja, assumir um corpo físico, é um estado de humilhação. Então, quando ele desce do trono de glória, ele já está se humilhando. Assume uma natureza humana, vive entre os homens, é humilhado na maldita cruz, é morto, e tudo isso é estado de humilhação. Quando ele ressurge, está inaugurada então o estado de exaltação. Então, de fato, ele já não precisava do alimento físico, seu corpo poderia ser tocado. No entanto, nós vamos ver, por exemplo, nesse texto, que Jesus adentra ao local onde os seus discípulos estão, mas ele o faz de modo miraculoso. Vejam o que diz o texto, verso 19. Ao cair da tarde naquele dia, ou seja, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. Essa informação não é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso, irmãos. Nada. Essa informação não é por acaso que João dá. A intenção de João é demonstrar que Jesus entrou àquela casa transpassando. Ou seja, embora o seu corpo pudesse ser tocado, em seu estado de glória, ele adentra aquela casa ainda com as portas fechadas. Coisa que nós nunca vimos em nenhum dos evangelhos antes da ressurreição. Por exemplo, Jesus operou curas estando a uma distância de 23 quilômetros do enfermo. Então o centurião disse ao Senhor Jesus que era um homem que exercia autoridade. Eu digo aos meus soldados, vão, eles vão, venham, eles vêm. E Jesus então disse, nem Israel eu vi tamanha fé. Vá, a tua filha está curada. Então observem, ele tinha sim o poder, como exerceu, de curar a 23 quilômetros de distância, era a distância onde aquela moça estava. Mas nós não vemos, antes da ressurreição, nenhum momento em que o Senhor Jesus, corporalmente, apresente algo que como é que eu posso dizer? Que ele transpasse paredes, por exemplo. Existe sim, como por exemplo, ele andar por sobre as águas. Um estado de um homem natural, ou seja, um homem que não é Deus, não caminha por sobre as águas. Então, irmãos, salvo engano, esse é o único momento que nós temos que demonstra de fato algo sobrenatural exercido pelo próprio corpo do Senhor Jesus Cristo, tá? Mas o que eu quero destacar, na verdade, chamar a atenção, é que esse estado de ressurreição, ele é superior àquele estado anterior à morte. É isso que eu quero apontar. E quando João dá essa informação de que a casa estava com as portas trancadas, a intenção de João é demonstrar justamente isso.
que Jesus adentra a casa de modo surpreendente, de modo fora do comum, fora do normal. Então o texto segue e diz: estando trancadas as portas onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. Então Jesus diz Shalom, que significa justamente essa frase: que a paz esteja com vocês. Essa é a primeira bênção que ele concede aos discípulos depois da ressurreição. Que a paz esteja com vocês. E observem que ele vai repetir essa frase. Olha o que diz o verso 20. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Fato é, irmãos, que os discípulos estavam vivendo uma semana de muita angústia, de muita tristeza. A esperança deles havia morrido. Ou seja, infelizmente, em razão da ausência de fé, eles haviam esquecido da promessa de ressurreição. Por isso que a morte de Jesus, para esses discípulos, se tornou muito mais dolorosa. E isso traz uma lição. A ausência de fé faz a vida ser dolorosa. É o que aconteceu com os discípulos. Eles esqueceram da promessa de ressurreição. E esse esquecimento trouxe angústia, trouxe tristeza. Esse esquecimento fez pesar o coração. Jesus, então, nesse momento, ele poderia ter repreendido os discípulos. Ele poderia ter repreendido, mas ele não fez. Porque Deus é organizado. Para Deus, as coisas acontecem no tempo que ele determinou. Jesus repreendeu os discípulos pela falta de fé? Sim. Aqui, não. Não foi nesse momento que ele fez. Por exemplo, mais à frente, ele vai aparecer a Tomé, que havia dito: eu só creio se com meu dedo tocar nas suas chagas. Jesus aparece, é o texto que segue, será o texto de hoje à noite. E então diz: Tomé, toque aqui no meu lado, veja que sou eu. E Tomé então declara a divindade de Cristo: ai meu Deus e Deus meu. Observe agora a réplica de Jesus: vocês creram porque vocês viram. Será que para Tomé foi agradável ouvir essa frase? Certamente que não. Mas a frase de Jesus é verídica? Não, ela é verídica. Jesus está apontando uma absoluta verdade. Tomé e os discípulos creram porque viram. Jesus está repreendendo eles? Está. Jesus está dizendo: faltou-lhes fé. Ou seja, vocês precisaram me ver para que vocês crescem na ressurreição. Observem que no segundo momento ele repreendeu, mas no primeiro não. No primeiro momento ele apacentou, para depois exortar. O primeiro momento é esse momento que nós lemos, irmãos. É o momento em que o Senhor Jesus Cristo aparece aos discípulos e diz: a paz seja com vocês. E os discípulos então agora, tirando todo aquele peso da angústia, repito, posto pela ausência de fé, essa é a verdade, o peso da angústia ali estava em razão da ausência de fé. E não é sem sentido que eu estou dando ênfase a isso. É porque daqui a pouco a aplicação diz respeito a esse assunto. O peso do coração foi a ausência de fé. Jesus, diante da incredulidade deles, apacenta. Paz seja convosco. Eles se alegram, como diz o verso de número 20.
Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. Mas observem que a reação de Jesus é mais uma vez: paz seja convosco. Irmãos, a questão aqui é que Jesus está fundamentando a paz dos discípulos. Se eu perguntasse a você nessa manhã, qual a paz que você busca ou espera? Se você me disser assim, eu busco paz para a minha alma, sendo você crente, se você está buscando paz para a sua alma, sendo você crente, é porque há ausência de fé na sua vida. Porque se você é crente, essa paz já deveria estar presente. Então, o fundamento da paz, a qual Jesus está dando aos discípulos, é Ele, é a sua ressurreição. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou aqui. Por que vocês estão aflitos? Por que da angústia? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Vocês podem ter paz, vocês não precisam de angústia, vocês não precisam viver atormentados, inquietos. O fundamento da paz é a ressurreição. O fundamento da paz é o próprio Jesus Cristo. Ou seja, a paz dos discípulos, ela não deveria estar fundamentada nas circunstâncias externas, mas na fé e na convicção da ressurreição do seu Senhor. A incredulidade furtou deles o que deveria estar presente lá. Irmãos, é exatamente o que acontece conosco. Nós somos tomados de ansiedade, somos tomados de estresse, muitas vezes deprimidos, nós somos tomados de inquietação. E por que isso nos acontece? Por ausência de fé, por esquecimento das promessas de Deus, por esquecimento de um Deus que é Pai e que cuida de nós enquanto filhos, ainda que nos permita o sofrimento. Esse texto ele é tão pequeno, mas eu particularmente fui extremamente edificado enquanto estudava, refletia, porque um pastor não pode apenas estudar um texto. Eu não estou dando uma aula aqui, eu não sou professor de vocês, eu sou o pastor desse rebanho. Um pastor, quando estuda o texto, ele precisa parar, ele precisa meditar sobre o poder daquele texto alcançando os corações dos homens. Então, eu refletia, meu Deus, qual a causa dessa frase? Por que repetir? Jesus não já havia dito, paz seja convosco? Mas ele fez questão de repetir a frase, lançando então o fundamento da paz. Porque, irmãos, a paz que nós desfrutamos em Cristo, como o próprio Jesus afirmou, é uma paz a qual o mundo não conhece. Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Essa paz não foi dada ao mundo. O que eu quero dizer é que aqueles que desconhecem o Evangelho, que rejeitam o Evangelho, eles estão em pé de guerra com Deus. Os que rejeitam o Evangelho, eles estão em guerra com Deus. Eles têm a Deus como inimigo das suas almas. Mas o crente não. Nós não estamos em guerra com Deus. Nós não somos adversários do Senhor. Ele não olha para nós com um olhar de ira. Ele olha para nós com um olhar de compaixão. Um olhar pastoral e gracioso. Por quê? Por conta do fundamento dessa relação. Quem é o fundamento da nossa relação com Deus? Cristo.
Então, meu irmão, atente para os sintomas que você tem enfrentado em sua vida. Atente para isso. Às vezes nós estamos enfrentando conflitos internos, ou seja, conosco. Às vezes você está em guerra com você mesmo, com as suas dúvidas, suas angústias, preocupações, inquietações. Às vezes nós estamos em guerra com outro. Mas por que disso? Por que da angústia? Da preocupação? Por que viver uma vida em guerra se o fundamento da nossa paz deve ser o nosso Senhor? A resposta é a mesma que os discípulos deram aqui. A ausência de fé traz conflitos ao coração. Aprenda isso. Eu vou repetir para que vocês não achem que eu estou me confundindo, ou que você não entendeu direito. A ausência de fé traz conflitos ao coração. Tudo aquilo que fazemos, esperamos, agimos ou reagimos, sem estar regado de esperança no Deus da nossa salvação, isso não lhe trará paz, só lhe trará guerra. Essa é a razão das nossas guerras e dos nossos conflitos. É porque no nosso coração se acha tudo, menos uma fé que descansa em Deus. Essa é a razão dos nossos conflitos. Essa é a razão da sua angústia. A razão da sua angústia não é seu vizinho, não. Não é seu marido. Não é alguém que lhe persegue. A razão da sua angústia não é mudança de governo, não é o dia de amanhã que ao Senhor pertence. E aí, se você visse o dia de amanhã com uma vida piedosa e olhos de esperança de vida eterna, você pensaria assim: se o amanhã está nas mãos de Deus e Deus é o meu Pai, por que eu vou viver em angústia? Mas por que nós não pensamos assim? Porque falta-nos fé. A bem da verdade, irmãos, nós somos um povo de pequena fé. Nós somos um povo de pequena fé. Pastor, com que autoridade o senhor diz isso? Olha, irmãos, Jesus disse essa mesma frase com os discípulos que estavam do lado dele, que viram seus milagres. Os discípulos que, ouça o que eu vou lhe dizer, esqueceram da promessa da ressurreição. Quantas promessas nós não temos nos esquecido, as quais Deus nos fez, não por mérito nosso, mas para a glória dele. Quantas verdades esquecemos diariamente, pronunciadas pela palavra de Deus, porque o temor toma o nosso coração e arde em nossas almas. O prejuízo da ausência de fé é para aqueles irmãos que resolvem confiar em si mesmos. É para aqueles que resolvem temer as circunstâncias do dia a dia. É para aqueles que temem tudo, menos ao Senhor. Você pega um crente cheio de fé, não é que ele não vá adoecer. Os crentes que têm fé também adoecem. Não é que ele não vá passar dificuldades. Os crentes que têm fé também passam dificuldades. Os crentes que têm fé, eles sofrem as mesmas adversidades que aqueles que não têm. Mas você vai me perguntar, então qual a diferença? Se eles passam pelas mesmas coisas. Ouça qual é a diferença. A diferença são as reações. É como eles reagem
Quando a gente tem um coração temente a Deus, piedoso, esperançoso no Deus da nossa salvação, irmãos, me permitam a expressão, o mundo pode estar desabando, a gente tem paz, a gente sossega, porque a gente sabe que a nossa vida depende exclusivamente do nosso bom pastor. Esse foi o pecado cometido pelos discípulos, a incredulidade. E esse é o pecado que diariamente nós cometemos, a pouca fé que nos tira a paz. Mas eu queria lhe trazer um consolo que, embora seja um pecado, e de fato é a incredulidade, eu quero seguir o mesmo rito do Senhor Jesus para ser fiel à palavra de Deus. Nessa manhã, irmãos, ele começa nos admoestando, embora pudesse começar nos chamando a atenção. Ele o faz em amor. Ele nos faz lembrar que a nossa paz não depende de nós nem do outro. A nossa paz está fundamentada tão somente nele. E essa bênção você só desfruta por meio da fé. Pastor, eu não sou crente, eu não faço parte dessa igreja, mas eu tenho comido o pão que o diabo amassou. Eu quero lhe dizer que essa fé, essa paz, você só desfruta tendo a Cristo como seu Salvador. E como faço então? Primeiro você se arrepende dos seus pecados, e você crê de todo o seu coração. E se isso acontecer na sua vida, é porque ele operou o milagre de ressuscitar um morto espiritual para crer nele. A paz de Deus, irmãos, o Shalom, não é um presente para todos os homens. É um presente que Deus dá àqueles que creem. É um presente que Ele lhe deu, mas a sua falta de fé faz rejeitar. Corrija isso. Corrija isso. Não tema o amanhã. Não tema o amanhã. Lembre quando você era criança. Deixa eu fazer um exercício bem didático aqui. Lembre quando você era criança. Você tinha medo do amanhã? Quando você era criança, você atendia às tarefas do dia a dia. Filho, vá tomar banho. Vem cá almoçar. Filho, chegou a hora de estudar. Mas você não estava preocupado com o amanhã. Porque você acreditava que os seus pais lhe traziam segurança. Eu nunca na minha infância pensei assim, meu Deus, e se na minha fase adulta eu passar fome? Irmãos, eu nunca pensei isso. Meu Deus, se na minha fase adulta eu virar um mendigo? Eu nunca pensei isso. Eu desafio alguém que tenha pensado isso na infância. Ninguém nunca pensou isso. Sabe por quê? Porque a sua confiança estava naquelas pessoas que cuidavam de você e que você amava. E olhe que eu estou falando de pais que são maus. Porque a Bíblia diz, vocês sendo maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, se os nossos pais, para nós, serviram de suporte, a ponto de não nos preocuparmos com o amanhã, o Pai eterno, Cristo Jesus, o Espírito Santo junto a nós, não são suficientes para isso? Ou é você que pela ausência de fé tem temido os dias, pela ausência de fé tem vivido em guerra consigo, pela ausência de fé não tem desfrutado da paz que somente Cristo pode dar? Pense nisso, meu irmão, pense nisso. Eu tenho aprendido e tenho visto que
a melhor forma de viver, de encarar a vida e os dias é de fato com o coração cheio de fé. Ou nós temos fé e gozamos de paz, ou abrimos mão dela e vivemos em guerra. O texto segue, e depois da bênção da paz, Jesus agora vai trazer a eles uma tarefa importantíssima. Jesus vai dar a eles uma missão. Observem o que ele diz no verso de número 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou seja, aqueles discípulos que seriam apóstolos e que hoje nós os temos como a base ali, os primeiros pais da igreja, não é? Então, esses discípulos, eles recebem de Deus por meio de Cristo, porque Cristo é Deus, a missão de dar sequência àquilo que Jesus fez cumprir como vontade do Pai. Ou seja, Jesus foi enviado pelo Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, não é? O Filho veio, ele cumpriu a missão, ele venceu a morte, venceu o inferno. O poderoso está finalmente ressurreto, e agora ele transmite aos seus discípulos essa missão. Ou seja, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Isso aqui demonstra então a competência que a igreja tem de fazer essa salvação conhecida entre os homens. Irmãos, nós não podemos nos furtar dessa missão. A igreja tem uma missão que é muito clara. Aliás, ela tem mais de uma missão. Ela tem mais de uma missão. Mas aqui especificamente, a igreja tem a missão de fazer Cristo conhecido entre os homens. E nós somos tão acomodados como crentes, que nós achamos que o papel de evangelização é do pastor. A ideia é mais ou menos assim: quem recebe para isso é o pastor. É óbvio que a mensagem bíblica, ela é sempre evangelista. Mas a gente precisa ter a consciência de que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Ou seja, é sim um trabalho de, estando próximo das pessoas, conduzi-las ao pé de Cristo, aos pés de Cristo, ao pé da cruz. É um trabalho nosso. Então, se a igreja cria ocasiões que a gente possa aproveitar, como essa semana eu afirmava na casa da nossa irmã Idelazil, há 15 anos eu sou pastor dessa igreja. Não estou comentando isso para enaltecer Idelazil não, irmãos. Estou citando o nome dela porque eu tenho paz em fazer isso, porque ela vai compreender sem se vai e descer. Vejam só, há 15 anos eu sou pastor dessa igreja. Quarta-feira eu fui para o culto pensando, quantos cultos eu já fiz nesse espaço? Nós celebramos, melhor dizendo. Eu confesso aos irmãos que eu não sei. Eu não sei. Eu tenho a certeza que foram mais de 30. Muito mais de 30. Porque todo um aniversário vira uma ocasião para evangelização. Isso é levar a verdade àqueles que desconhecem a graça de Deus. É aproveitar as oportunidades para que as pessoas sensibilizadas pelas suas situações ouçam. Quando eu cheguei aqui na igreja eu dizia assim, irmãos, não me levem a mal, mas eu não gosto de velório. Eu não gosto de velório. Depois de alguns anos isso mudou muito. Não é que eu quero promover velório, longe de mim. Mas porque eu comecei a perceber que os melhores sermões que eu preguei em toda a minha vida foram justamente nos velórios. As pessoas estão ali
quebrantadas diante da morte. E essa é a hora de humilhar o pecador. E quando eu digo pecador, não estou me referindo ao corpo, mas os meus ouvintes. Humilhar o pecador dizendo: se vocês não se arrependerem, se vocês não crerem, vocês serão condenados. Isso é levar a verdade até aqueles que desconhecem a graça de Deus. Jesus disse: o Pai me enviou e eu envio vocês. E a gente acha que esse envio talvez seja para um lugar longínquo. Esse envio é por onde nós passamos. Nós somos semeadores do Evangelho. Ou seja, nós estamos em trânsito nessa vida. E nós estamos a semear a semente do Evangelho nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos empregos, na nossa sala de aula, aos abatidos, aos famintos, a todos os necessitados. Nós estamos a comunicar ao mundo: venham, venham conhecer a fonte de águas da vida, venham beber dessa fonte, a fim de que nunca mais vocês tenham sede. Irmãos, isso é papel nosso. Você que é crente, isso é papel nosso fazer. Sabe aquela amiga sua de muitos anos? Ela já ouviu do Evangelho e ela já viu o Evangelho por meio dos seus frutos, porque é papel seu fazer isso. É papel seu. As pessoas que te ladeiam observarem os seus frutos. Meu Deus, de fato, fulano é outro homem, é uma outra mulher. Antigamente se dizia assim: vai à igreja para o pastor fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça. O Evangelho, de fato, muda a nossa cabeça e o nosso coração. Mas não é o pastor que tem poder para isso. Quem faz isso é o poder da palavra. Quem faz isso é o Espírito Santo, que nos muda e nos transforma. Mas essa transformação, ela é apresentada por meio da nossa vida. E quando as palavras de vida saem da nossa boca e vai ao coração das pessoas, elas devem ter diante delas essa amostra daquilo que está sendo anunciado. Eu estava dizendo outro dia, irmãos, inclusive exortando na casa, no almoço que tivemos na casa da nossa irmã Irineia, e eu queria repetir essa exortação. Isso não tem nada a ver com ela não, porque Paulo é um dos maridos presentes na igreja, né? Graças a Deus por isso. E também não estou falando isso para exaltá-la. Mas eu acho que os bons exemplos precisam ser citados. Vejam só onde eu quero chegar. A gente despreza o poder da palavra de Deus. Sabe quando você despreza o poder da palavra de Deus? Quando você pensa assim: não vou chamar não, já chamei tanto, nunca atendeu. Você despreza o poder da palavra de Deus quando você acha que alguém já ouviu tanto o Evangelho que, se fosse para ser salvo, já teria sido salvo. Quem disse a você que o tempo da salvação pertence à sua opinião? De onde você tirou isso? Eu vou citar 2 exemplos que citei lá na ocasião. E também não é para enaltecer aqueles que eu vou citar, mas é para ilustrar o que quero dizer. Toda vez que a gente ouve algum adolescente, jovem, que ele está sendo ouvido para fazer a pública profissão de fé, a gente costuma perguntar: em que momento você se despertou para isso? Alguns meses atrás, nós fizemos essa pergunta a Alícia. E a resposta de Alícia foi: pastor, o senhor estava pregando e disse assim: você
talvez esteja na igreja a vida toda, mas uma coisa ainda lhe falta: confessar Cristo diante dos homens. Ela disse que isso foi o estalo, palavras minhas, né? Estou traduzindo. Isso foi o estalo que a levou ao despertamento para publicar a sua fé. Eu pergunto aos irmãos, quantos sermões ela ouviu? O mais recente foi Thales. Nós fizemos a mesma pergunta, Thales. A resposta foi: não, no mês de novembro foi pregada uma mensagem. Me pergunte se eu lembro da mensagem que eu preguei em janeiro. Ele disse, isso sou eu que estou dizendo, né? Ele disse, no mês de novembro foi pregada uma mensagem. E de lá para cá eu comecei a ler a Bíblia. E ter o desejo então de publicar minha fé. Eu pergunto aos irmãos, quantos sermões ele ouviu? Então a ideia de que alguém já ouviu tanto, que se fosse para ser convertido, já teria sido, irmãos, essa é uma ideia de comodidade espiritual. As pessoas são chamadas à salvação no tempo determinado por Deus. A mim, Ele me chamou aos 17 anos. Mas eu já fui fazer visitas a hospitais que Deus chamou moribundos. Então, quando você tem esse tipo de ideia de que não precisa chegar no horário, não. Eu sei que toda programação fora da igreja tem devocional, mas não precisa se preocupar em ser pontual, não. Você está furtando de um ente querido a oportunidade dele ouvir o Evangelho. A nossa igreja é muito desatenta com relação a isso, irmãos. Sejamos atentos. Aqui na igreja a gente não faz nada sem pensar em evangelização, não. Ah, pastor, eu nunca anotei. Você nunca anotou, mas você acha que devocional antes de um almoço, você acha que programação para jovem, onde toda a programação precisa ter uma devocional antes, é para quê? Tudo isso é para fazer a mensagem chegar ao ouvido do pecador. Eu não sei quem Deus vai chamar, mas os pecadores precisam ouvir, porque se eles não ouvirem, eles não crerão. Se a fé vem pelo ouvir, eles precisam ouvir. Então qual é o nosso papel? O nosso papel é levar o Evangelho aos ouvidos do pecador. Pastor, mas se ele não crê? Olha, presta atenção que eu vou lhe dizer. O seu papel é levar o Evangelho aos ouvidos do pecador. Quem leva dos ouvidos ao coração é o Espírito Santo. Você não precisa estar preocupado com a segunda parte, porque quando Deus chama a salvação, seu chamado é irresistível. Mas nós precisamos compreender isso, a gente perde oportunidades. A gente faz um jantar para casais. O jantar para casais é o quê? Não, pastor, a gente vai se reunir, vai comer comida boa. Isso você faz em casa. Eu não preciso movimentar uma igreja para que a gente faça um jantar para casais, para que a gente vá comer em um restaurante. Isso a gente faz em casa. Ou a gente faz com as pessoas que amamos, desculpe. O propósito é que aqueles que lá estão, eles ouçam a verdade. Eu nunca fui a uma programação da igreja sem pensar isso. Por isso que eu dou tanta ênfase, sejam pontuais. Cuidem para que as pessoas estejam presentes. Por isso que eu digo aos pais, vocês precisam investir na vida dos seus filhos. Por isso que eu digo às irmãs casadas com descrentes, nós precisamos aproveitar as oportunidades para que eles ouçam. E a gente precisa pensar assim enquanto igreja, irmãos. Porque é papel nosso levar o Evangelho aos ouvidos do pecador. Final de tudo, o verso de número 22, Jesus diz assim: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes:
recebam o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo estava presente na vida dos discípulos porque eles estavam com Jesus. Mas agora o Espírito Santo foi morar neles, dentro deles, com eles. E aqui, não interprete aqui como uma classe seleta. Quando, por exemplo, Jesus diz assim: se de algum de vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Ah, pastor, isso aqui é um poder que Deus dá a uma classe exclusiva para perdoar pecados ou não? Não, não é isso. O texto no original diz que quando os discípulos afirmassem o perdão de pecados, aqueles pecados já estariam perdoados. Em outras palavras, quando para a pregação do Evangelho é necessário duas coisas. A primeira delas, o poder do Espírito. Observem que Jesus deu uma missão e de imediato ele soprou o Espírito sobre os discípulos, porque os discípulos precisariam da direção e das coordenadas do Espírito. E assim foi. Segundo, o que a mensagem do Evangelho proclama? Você já parou para perceber? A mensagem do Evangelho proclama esperança de vida eterna trazida pelo perdão concedido por Deus. Olha aí as palavras de Jesus. Primeiro, ele envia como pelo Pai foi enviado. Depois, ele sopra o Espírito, porque os discípulos precisariam do Espírito para o cumprimento da missão. Ainda à frente, ele diz que quando os discípulos, eles então perdoassem, já haveria sido perdoado. A ideia aqui de perdoar é a ideia aqui de reconhecer que alguém foi recebido por Deus, alguém que é convertido. Todos nós que sabemos de um convertido, temos em nossa mente que aquela pessoa já foi perdoada por Deus. É justamente a promoção do Evangelho. Primeiro, o presente de Deus, a paz, que depende ou tem como fundamento Cristo. Segundo, Jesus então vem e os envia como Jesus foi enviado. Terceiro, ele sopra o Espírito para que eles tenham a capacidade de cumprir essa missão. Quarto, a declaração de perdão nada mais é que a confirmação daquilo que Deus já fez no céu, a vida daqueles que creram no Evangelho. Irmãos, que essa palavra ela desça ao nosso coração e nos ajude. Nos coloquemos de pé e oremos encerrando. Deus eterno, em nome de Jesus, bendito é o Senhor pelo poder da Tua palavra, livra-nos da incredulidade. Deus eterno, livra-nos da ausência de fé, livra-nos de sermos um povo que vive em guerra, ainda que conosco mesmo, porque não há fé em nosso coração, não há esperança. Pelo contrário, que desfrutemos da paz a qual o mundo não recebeu, mas a qual Cristo nos deu. Também nos dê a compreensão que somos missionários, recebemos uma missão. O nosso campo está muito mais próximo do que aquilo que podemos imaginar. O Senhor nos enviou às nossas famílias, às nossas salas. O Senhor nos enviou até aos nossos inimigos, para oportunizar que eles crescem e vissem a transformação que nos foi causada pelo poder da palavra e do Espírito. Ajuda-nos, meu Deus, ainda a proclamar essa verdade, a desfrutar das bênçãos da salvação, a sermos um povo que vive pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente.